O meu filho fez o quê? Este livro que tenho aqui na minha mão é uma espécie de guia para pais e escola, no sentido de facilitar a identificação dos principais problemas que se colocam ao nível da educação. O livro da autoria da jornalista Barbara Wong apresenta algumas estratégias para melhorar o relacionamento entre pais e o sistema educativo. Nele vai encontrar ideias, soluções, pontos de partida para, por exemplo, escolher a melhor escola para o seu ou seus filhos, e vai ainda encontrar pistas para poder agir em situações mais extremas como o bullying. Bárbara Wong é convidada deste Jornal das 14. Bárbara, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Da sua experiência enquanto jornalista que faz a cobertura há muitos anos dos temas relacionados com a educação, os pais portugueses estão aliados da escola? A escola queixa-se que sim, que os professores são os primeiros a dizer que os pais não vão à escola, que só vão à escola os pais que se interessam e que naturalmente não precisariam tanto de ir à escola. Portanto, essa é a sensibilidade que a escola tem dos pais portugueses. E, portanto, este livro parte aqui de uma interrogação que é: o meu filho fez o quê? Que é normalmente a interrogação que os pais fazem quando são surpreendidos. E a Bárbara descreve isso no livro com um telefonema da escola. É isso mesmo, é porque também a relação que a escola tem com os pais é muitas vezes de queixa, ou seja, só contacta os pais quando há um problema para resolver, quando os pais também gostariam que os chamassem por outras razões que não fossem só as mais graves. Os pais portugueses são muito surpreendidos? Alguns pais portugueses são, não são todos, como é óbvio, mas a escola queixa-se que os meninos estão cada vez mais indisciplinados e que há cada vez mais problemas de mau comportamento, e daí também pedirem muito o apoio dos pais, e esse apoio começa precisamente pelo tal telefonema em que se diz: o seu filho fez isto, tem de vir à escola. A Bárbara, como dizia há pouco, escreve há muitos anos sobre temas de educação. Encontra razões para este alinhamento dos pais portugueses em relação à escola? Eu sinto que no início, quando as crianças vão para o pré-escolar ou para o primeiro ciclo, há uma relação estreita com os pais, de uma escola que os chama por razões até de fazer a festa, não é? Tem as festas do Natal, do Carnaval, e nessas alturas os pais vão à escola. E depois, à medida que os meninos vão avançando na sua escolaridade, a própria escola estabelece regras, por exemplo, dos pais não entrarem dentro do espaço, e só os chama, de facto, para fazer as reuniões, ou então quando há problemas de mau comportamento. Portanto, não é só um alinhamento por parte dos pais, mas também uma distância, um distanciamento que a escola também cria. Portanto, os pais são pouco convidados a participar. São pouco convidados, sim. Mas isso está a mudar ou não? Está a mudar. Hoje em dia, a maior parte das escolas, por exemplo, no início do ano letivo, faz aquelas sessões de acolhimento, onde os pais são convidados a ir e são convidados a ver o espaço onde os seus filhos vão passar a maior parte do seu tempo. Portanto, há alteração, porque a escola percebeu isso mesmo, que precisa de chamar os pais também por boas razões. Muito bem, vamos olhar mais para o livro, este livro, o Guia de Relacionamento dos Pais com a Escola. O que é que podemos encontrar aqui de importante? Eu procurei fazer o caminho todo, não é? Desde o momento em que os pais andam à procura da creche, do jardim de infância ou da escola de primeiro ciclo, e depois quando é que devem ir à escola, mas também dentro de casa, como é que podem ajudar os seus filhos a estudar e a criar um espaço para que as crianças tenham um espaço dentro de casa onde podem estudar, e depois as situações mais complicadas que os pais sentem necessidade, de facto, de ir à escola. Para quem não leu, este livro está dividido em 9 capítulos, são 9 questões, por exemplo, como conhecer a escola para onde vai o meu filho, como preparar o início do ano letivo, ou como agir quando a escola se queixa do meu filho. Encontrou uma resposta para cada pergunta ou são várias respostas? São várias respostas e também se adequam a cada um de nós e à nossa personalidade. Eu primeiro fiz uma recolha de uma série de histórias que me têm chegado e até algumas que vêm na comunicação social, aquelas mais complicadas, e depois fui falar com uma série de especialistas em educação que me ajudaram também a estruturar este livro e quais são, de alguma maneira, as receitas para resolver cada uma destas questões. Portanto, não há aqui uma solução de ouro para cada
para cada pergunta. Não há, que no fundo é uma pergunta barra problema também. É uma pergunta barra problema e de resposta aberta. Muito bem. Em relação ao bullying, que é agora um novo fenómeno e que é, enfim, no sistema escolar português e não só, a situação extrema, que respostas é que encontrou para a pergunta o que fazer quando o meu filho é vítima de bullying? Antes de mais, os pais devem estar muito atentos aos filhos e perguntar-lhes sempre como é que estão, como é que correu, quem são os seus amigos e perceberem, porque às vezes os pais são surpreendidos com um problema de bullying. Portanto, o primeiro passo é nós, de facto, conhecermos muito bem os nossos filhos e os amigos e com quem é que se dão e estarmos atentos se eles chegam a casa tristes. Pronto, e depois é chegar à escola e é de ter o apoio por parte do diretor de turma e por parte dos professores para resolver aquele problema. E em Portugal há muita tendência ou não dos pais culpabilizarem a escola? Os pais culpabilizam muito a escola e uma das recomendações é precisamente essa, é de em casa sermos o mais imparciais possíveis relativamente à escola e não apelidarmos os professores com nomes feios, de maneira a que, de facto, as crianças percebam que os pais estão do lado da escola. Houve aqui alguma destas 9 perguntas à qual fosse difícil encontrar uma resposta ou respostas? É difícil, sobretudo, por exemplo, quando um aluno se queixa de um professor e os pais vão enfrentar o poder da escola e vão confrontar a escola com um problema com um professor, porque o grande medo dos pais é de que os filhos sejam prejudicados na sua avaliação. Portanto, esse é um dos problemas mais difíceis com que os pais se confrontam. E que respostas é que encontrou para este problema? Pois, é preciso muito bom senso e é preciso, de facto, ter a sorte de encontrar do outro lado também um diretor de escola que ouça e que também ouça sem preconceitos o que é que os pais estão a falar. E que faça de juiz também? E que faça de juiz, sem dúvida, mas antes de tudo é preciso compreender se de facto a criança tem razão, porque pode não ter razão, compreender se tem razão, ouvir lá ela, ouvir os colegas, ouvir até alguns professores, e depois, então, avançar com uma queixa. Bárbara Wong, muito obrigado por ter vindo a este Jornal das 14. Bárbara Wong, autora do livro O Meu Filho Fez o Quê? Guia de relacionamento dos pais com a escola. Tem prefácio de Albino Almeida, ele que é o presidente da Confederação das Associações de Pais.